No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Então vamos começar o nosso bate-papo. Gerlon e Leandra. Na visão espírita, qual é o objetivo do sofrimento em nossas vidas? Oi, Diego. Na doutrina espírita, o objetivo do sofrimento, de uma forma geral, é a transformação do ser humano. Então, é a elevação. E esse sofrimento, ele pode ser em decorrência, de faltas cometidas em outras encarnações ou de erros que cometemos nessa existência. Ou ainda pode ser demandas do espírito mesmo. Ele pode solicitar determinado sofrimento para determinada vicissitude visando seu crescimento. Não é isso, Gerlon? Exatamente. O sofrimento é um tema que atinge todos nós e, portanto, o Espiritismo é bastante pródigo em literatura para tratar do tema, Inclusive nos livros principais espíritas, nós temos aí, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição que é o bem e mal sofrer. Hoje está muito fácil, para quem se interessa, simplesmente digitar aí no Google bem e mal sofrer, ou mesmo se tiver um interesse maior, pesquisar o Evangelho segundo o Espiritismo e já consegue baixar o PDF do livro, e nós vamos estudar esse capítulo hoje, que trata sobre o sofrimento. É isso mesmo, como o Gerlon colocou, o sofrimento é parte integrante aí das experiências humanas, mas nós podemos encará-lo de duas formas, e é isso que a lição trata, é o bem e o mal sofrer. Exatamente. E então, a visão espírita, nós temos uma providência divina. As nossas vidas são regidas e nós estamos sempre cumprindo um plano, alguma coisa que nós temos aqui na Terra a desempenhar. Então, muitas coisas que nós vivenciamos têm uma causa e têm também consequências. E como a Leandra já adiantou, existem causas que são anteriores, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que sofre e a gente analisa no passado dela e nada justifica aquele sofrimento. Às vezes uma pessoa boa que encontra grandes provações, grandes dores, sejam físicas, sejam morais, esses são os sofrimentos que nós dizemos com causas anteriores. E tem os sofrimentos de causas atuais, que no Espiritismo nós chamamos de tormentos voluntários, é a expressão que Kardec utilizou, que a gente observa a pessoa sofrendo, mas pensa, poxa vida, ele mesmo buscou isso com as próprias mãos, seja por vontade ou seja mesmo por ter aceito o risco. Então, existem esses dois grandes grupos de sofrimentos, de causas anteriores e de causas atuais. Mas existe também uma outra classificação quanto à forma de nós encararmos os sofrimentos, Leandra? Que é o bem sofrer e o mal sofrer. Eu acho interessante, Gerlon, nesse contexto que você está comentando, é que tem muitas pessoas que enxergam o sofrimento apenas por esse caráter punitivo, e eu gosto de pensar no sofrimento mais no seu caráter pedagógico. Eu gosto mais de encarar o sofrimento, o indivíduo buscando ali não eu cometi tal erro, então é essa a consequência, mas sim o que aquele sofrimento está visando me ensinar, Então deixar aquela pergunta, por que eu estou sofrendo, modificar para que estou sofrendo, O que essa situação vem me ensinar? Eu acho, assim, de uma forma melhor mesmo encarar o sofrimento dessa forma, como um recurso pedagógico. É claro, eu estou considerando aquele sofrimento que não tem como modificar, Como você colocou, tem alguns sofrimentos que são causas atuais e que nós podemos interferir neles, Exatamente, O Espiritismo, ele jamais tem aquela postura masoquista de, vamos aumentar nosso sofrimento porque isso vai agradar a Deus. Pelo contrário, ele diz
que devemos procurar todos os meios éticos possíveis para aliviar nossos sofrimentos. Medicamentos, né? A ciência está aí para nos auxiliar, psicólogos, psiquiatras, buscar também uma vida saudável, que muitas vezes, principalmente na velhice, né? Se a gente tem uma vida muito desregrada, vai ocasionar em sofrimentos físicos. Então, devemos sim procurar os meios éticos para aliviar ou evitar o sofrimento. Mas tem alguns sofrimentos, né? Jesus mesmo já disse naquela época: no mundo tereis aflição. Jesus também disse: bem-aventurados os aflitos, ou seja, Jesus já previa que nós passaríamos por dificuldades, né? Então, diante dessas dificuldades que não conseguimos evitar, aí sim é que entra a resignação, né? O bem sofrer. É isso mesmo. Acho bonito isso, né? Jesus, ele já vinha nos mostrar, né? Já vinha nos alertar que durante a nossa encarnação nós sofreríamos, né? Nós choraríamos. Então, são muitas as razões, né? Das lágrimas, tanto físicas quanto lágrimas, né? Morais, que atinge mesmo o ser humano. Mas, pensando ainda em Jesus, ele nos alerta, mas ele nos consola também, né, Gerno? A mensagem de Jesus, ela é eminentemente consoladora, né? Assim como o Espiritismo. Você queria falar algo sobre? Exatamente, né? Eu acho que ninguém melhor do que o nosso mestre para nos ensinar em todos os assuntos que regem a nossa vida moral. Então, por exemplo, Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí a gente olha ao redor e vê tanta gente sofrendo e sofre a vida toda, né? E a gente fica pensando: que consolo é esse a que Jesus se referia? E aí o Espiritismo vem nos explicando, né? De forma geral, o próprio cristianismo nos explica que muitas vezes esse conforto que a alma encontra é justamente depois da morte do corpo. Então, grande parte da esperança que Jesus nos dava era para uma vida nova. E quantas vezes ele disse: o reino dos céus, né? E usava várias metáforas para dizer que no reino dos céus é onde nossas esperanças deveriam ser depositadas, porque nós não deveríamos colocar nossa esperança nas coisas passageiras, né? Colocar nosso interesse no ouro que é roubado, que as traças corroem, mas sim nas coisas espirituais. Portanto, o sofrimento vem para nos modificar. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que passa por um período grave de sofrimento, uma doença, e depois ela olha para trás e diz: nossa, como eu melhorei a partir dessa experiência. E da mesma forma, se a gente pensa do ponto de vista espiritual, o espírito, depois da morte do corpo, olha para trás e pensa: poxa, como aquele sofrimento foi importante na minha caminhada. Enquanto o Gerno estava comentando, né, eu fiquei pensando a respeito que nem todo sofrimento ele é útil, né? Porque o sofrimento que é útil é esse que o Gerno estava anunciando, né? Que ele traz a transformação. Que o indivíduo olha e fala: nossa, eu, depois de passar por essa situação, por esse desafio, por essa dor, eu modifiquei, eu estou transformado, né? E então esse é o bem sofrer, é o sofrimento que traz a resignação, é o sofrimento que traz a transformação, é o sofrimento que traz, sobretudo, aquela confiança em Deus, aquela fé em Deus, né? Não traz revolta. Então, o indivíduo ele percebe que ele está melhor após atravessar o sofrimento. E, de uma forma geral, né, Gerno, as transformações elas causam dor mesmo, né? Sim. Muitas vezes a gente é tirado, como se diz, né, da nossa zona de conforto a partir do sofrimento. E Jesus foi bem explícito, porque ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Porque a gente não pode se iludir pensando que o simples fato de sofrermos, significa que as palavras de Jesus de bem-aventuranças se dirigiam a nós. Porque todos sofrem, mas alguns sofrem por alguma razão que poderiam evitar, sofrem até mesmo
por não darem o direcionamento adequado para o que seu espírito carece. Nossos espíritos carecem. Nós precisamos de amar, precisamos de conviver em harmonia, e se nós nos encastelamos e evitamos a sociedade, se nós mergulhamos na matéria, isso também há de trazer sofrimento, mas não é o mesmo sofrimento que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Eu acho que nós estamos mais para o segundo caso: ai de vós que tendes no mundo vossa consolação. E Jesus disse depois também: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, sofrer por sofrer, todos nós sofremos, mas será que a promessa de bem-aventurança do Cristo se aplica a nós? É uma questão que precisamos nos fazer. Porque as bem-aventuranças, elas são consolos, são promessas de Jesus, mas para aqueles que agem no bem, né? As bem-aventuranças são promessas para aqueles que caminham no bem, para aqueles que caminham com fé, para aqueles que caminham buscando realmente agir com justiça, ser pacífico, né? São aqueles espíritos que realmente estão comprometidos com o seu progresso, né? Com a sua transformação espiritual. Exatamente. E aí a gente vê tantas outras causas de sofrimentos que não estão relacionadas a isso, né? Por exemplo, a pessoa sofre porque escolhe uma profissão para a qual não tem afinidade. Sofre porque se relaciona com pessoas, né, no campo conjugal, apenas pelo interesse material, pelos outros interesses que não os do coração. Sofre porque a forma de viver traz consequências ruins para o corpo, os vícios. Então, tudo isso é o que Kardec chamou de causas atuais, são os tormentos voluntários. A própria pessoa, querendo ou não, né, se expõe a esses sofrimentos. Isso aí, Gerlon, Leandra, muito obrigado. Pessoal, vamos participar. Qual o conselho que você daria para alguém que está sofrendo hoje? Manda sua participação pra gente aí, compartilhe com a gente, mande seu áudio no 99206-3993. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas casas espíritas de Anápolis? Siga agora o Instagram do MEA, espírita.anápolis. Lá você encontra a agenda de palestras, eventos, estudos e tudo sobre o que rola na doutrina espírita na nossa cidade. Tudo isso em um só lugar. Siga @espírita.anápolis, o espiritismo de Anápolis mais perto de você. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta, agora 7 horas e 22 minutos. Pessoal, ontem finalizou a 57ª Semana Espírita de Anápolis. E a nossa repórter Jocasta falou com o Sebastião, que é coordenador do Conselho Espírita da 22ª Região. E vamos ver o que ele falou do evento. Olá, Sebastião. Gostaríamos de saber qual foi sua expectativa, qual que foi a sua percepção da Semana Espírita. Boa noite. A Semana Espírita foi um momento de muita luz e aprendizado. Para mim, foi uma experiência a mais que pude vivenciar e que vai ficar registrado aí na nossa história, para que possamos um dia olhar e dizer: eu estava lá e com muita alegria. Muito obrigado. Isso aí, obrigado, Sebastião, obrigado, Jocasta, pela participação. Vamos voltar com o nosso bate-papo com o Gerlon e a Leandra. É com vocês. Obrigado, Diego. Realmente foi um evento muito importante para nós aqui do Movimento Espírita da cidade, a Semana Espírita, né? Muito bem organizada. Agradecemos aí o Sebastião, que esteve à frente, e todos que auxiliaram, inclusive o Diego e a sua esposa Gislane, né? Que foram responsáveis pelas gravações,
para disponibilizar a todos os que não puderam estar presentes fisicamente, mas puderam sim participar da Semana Espírita pelo YouTube. Gerlon, chegou uma participação aqui agora pra gente pelo WhatsApp, na verdade uma pergunta. A pessoa não quis se identificar, mas ela perguntou: como o orgulho e o egoísmo influenciam para que a pessoa sofra mal? Sim, realmente a gente vê esse caso de sofrimento, né? Que não é físico, não é uma imposição assim de Deus, mas a pessoa ainda sofre, né? Pode sofrer por inveja também. É exatamente como é retratado lá na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, as pessoas que às vezes sofrem muito por desejar algo que não possuem, né? E isso é muito comum. Então isso cabe a nós nos policiar para evitar esse tipo de sofrimento, né? Porque eu imagino que Deus não vai nos premiar por um sofrimento que não traga nenhum benefício, nem para nós, nem para os nossos semelhantes. Então, se eu estou sofrendo por orgulho, devo, né, me ver diante do espelho, me avaliar e buscar uma forma de que aquele mal-estar passe a partir de tornar-me mais humilde. E o egoísmo da mesma forma, né? Procurar modificar nosso espírito para que não precisemos passar por situações muito difíceis, materialmente falando, que, como diz o ditado, né? Se não vai por bem, vai por mal. Não é isso, Leandra? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, eu não vou recordar o número, mas Kardec, ele pergunta, né, se nós somos responsáveis, né, pelos sofrimentos morais. Aí é interessante que os Espíritos colocam assim: se muitas vezes os sofrimentos materiais independem do Espírito, né, às vezes independe ali da situação, os morais está na mão dele agir, né? Então esses sofrimentos que vêm da inveja, porque quando a gente pensa em orgulho e egoísmo, são vícios que eles atraem muitas outras imperfeições, né? Então o orgulho e egoísmo, ele atrai a vaidade, a inveja, o indivíduo acredita ser melhor do que os outros. E outra questão é que o orgulho, ele faz muitas vezes com que o indivíduo sofra mal, porque ele acha que não merece aquele sofrimento. E aí ele vai contra a humildade, ele não aceita os desígnios divinos. E isso é algo que traz muito sofrimento, né? Porque o indivíduo que não aceita a vontade de Deus, ele está afastando de Deus. E isso traz muita dor, né, Gerlon? Exato. Agora, só um contraponto a esse raciocínio que estamos desenvolvendo, que é o seguinte: o ideal seria que não sofrêssemos por orgulho, por egoísmo, por inveja, né? Mas, dadas as condições que nós estamos atualmente, nós vamos sofrer. Então, o que nos cabe fazer, né? Por mais que seja o ideal não sofrer assim, a gente não pode se esquivar completamente, mas a gente deve se conhecer melhor, né? Tem uma lição célebre também no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Santo Agostinho recomenda que a cada noite nós revisássemos o nosso dia, como que nós agimos, para nos conhecer, onde nós erramos, se alguém está sofrendo agora por minha culpa, o que eu posso fazer amanhã para errar menos. Então, no Espiritismo é dito também que o bom espírita não é o espírita perfeito, isso não existe, mas aquele que busca a cada dia se aprimorar, cada dia ser melhor do que na véspera. Então, se eu estou sofrendo por orgulho, né, que foi a questão, cabe a mim detectar isso, é a primeira coisa, né? Então, durante a noite, antes de dormir, a gente faz uma prece e tenta ver quais as causas daquele sofrimento. Será que é realmente o meu próximo a causa do meu sofrimento ou está em mim? Uma vez diagnosticado que esse sofrimento provém de mim, devo procurar melhorar. Como?
né? Primeiro, reconciliando com os adversários, se for esse o caso, e buscando também na fé, né? Teve um filósofo que disse uma vez, o filósofo de Pascal, que disse que ele conseguia fazer qualquer pessoa ter fé, que ele ia pedir para essa pessoa ajoelhar e rezar. Então, a gente não nasce pronto, não nasce sem egoísmo, não nasce sem orgulho, não nasce com fé. Mas é uma luta diária, um policiamento diário e também um exercício, né? A mesma fé. Aí, às vezes, a gente vai no centro espírita, quem é de igreja católica vai na igreja católica ou na igreja evangélica. E, às vezes, nas primeiras vezes, não está muito satisfeito e faz com um esforço pessoal. Mas, à medida que o tempo passa, isso se torna um hábito salutar, se torna alguma coisa até mesmo prazerosa. E uma das formas também que eu acredito que é importante nesse processo mesmo de nós irmos combatendo, né, as nossas imperfeições, é a gente desenvolver virtudes, Gernon, porque às vezes a gente identifica, né, se eu estou ciumento, eu estou egoísta, eu estou orgulhoso, e se você bater de frente ali com a sua imperfeição, é difícil, né? Às vezes, mas se você começar a buscar desenvolver as virtudes, olha, hoje eu vou falar mais no bem, hoje eu vou fazer mais o bem, hoje eu vou agir mais pensando no outro. Aos poucos, nós vamos verificando que alguns hábitos já foram modificados e a gente não precisou lutar de frente à imperfeição. Eu acredito assim também, né? É o que a parábola do joio e trigo mostra, sabe? Às vezes, a gente precisa mesmo estar ali crescendo, né, o bom grão com o grão ruim, para depois, no momento oportuno, a gente se livrar mesmo das imperfeições. Exato, e também tem até aquela outra passagem de Jesus, né, que diz que a gente deve orar e vigiar para não cair em tentação, né? Então, resumindo, a gente já é uma condição dada às nossas imperfeições, mas o que é que nós vamos fazer com elas? Aí é outra história, né? Nós ou podemos nos entregar a essas más paixões, como é dito no Espiritismo, a esses vícios morais, ou podemos tentar corrigi-los, né? É claro que isso não é da noite para o dia, envolve um esforço pessoal. Como disse Jesus também, a porta estreita é a porta mais difícil, a porta larga, que é a porta da perdição, de nos entregar aos vícios, é o mais fácil, mas é depois da porta estreita que tem uma situação melhor. Não é isso? É isso mesmo. E quantas portas, né, têm sido abertas e nos convidado mesmo a agir no bem, né? Então, cabe a nós atravessar, né? Cabe a nós buscarmos mesmo as portas estreitas, mas que nos trazem realmente a felicidade, né? Lembrando que essa transformação realmente é um processo, a gente tem que ter paciência conosco, né? Tem que amar nós mesmos, né? Identificar aquilo que precisa ser corrigido, mas respeitar o nosso tempo também, né? De uma forma, claro, comprometida com a nossa evolução, né? Exato. Tem até aquela passagem de Chico Xavier, né? Que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo final. E nós temos a eternidade pela frente aí. Por mais que tenhamos cometido erros, os acertos serão muito maiores do que os erros, isso nós podemos ter certeza. Mas quanto antes, melhor. Aí a gente lembra de Paulo de Tarso, né? A gente lembra quantos erros que ele cometeu, né? Mas quando encontrou Jesus, aí ele não ficou lá lamentando os erros, os equívocos, ele apenas se colocou pronto para seguir, né? Pronto para realizar aquilo que Jesus quisesse fazer com ele, né? Isso mesmo, muito bem. Isso aí. Gernon, vamos às participações? Chegaram muitas aqui. Sim. Vamos ouvir agora a da Luzia, lá da Vila Fabril. Olá, Luzia, boa noite. Olá, boa noite, sou Luzia. Eu respondi uma pergunta de hoje. Muitas vezes, no momento exato, a gente não tem a palavra suficiente para acalmar o coração que está sofrendo. Porém, ao silenciar e sintonizar com Deus, vem a resposta. E sempre a resposta é:
se acalme, tudo passa. Toda ação tem uma reação. Vamos procurar mentalizar momentos bons, porque isso é passageiro. Então, são palavras sábias que muitas vezes fluem sem menos esperar. Tudo de acordo com a lei divina. Abraço fraterno a todos os ouvintes. Esse programa está cada dia melhor. Muito obrigado, Luzia, pela sua participação aqui com a gente, todos os domingos no Sementes de Luz. Tem mais uma participação, chegou aqui, ó, da Marina e do Marco, lá de Goiânia. Olá, Marina, olá, Marco. Oi, aqui é a Marina e o Marco, estamos aqui em Goiânia, ouvindo o programa Sementes de Luz. E o nosso conselho para quem está sofrendo é buscar as pequenas alegrias do dia a dia e também estar sempre em sintonia com os espíritos superiores, com Deus, através da prece. Isso mesmo, obrigado, Marina e Marco. Tem mais participações aqui. Essa é do Sebastião, presidente do conselho. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Parabéns, o programa está enriquecedor. Muito bom. Abraço para o Gerlon e para a Leandra. A primeira ouvinte, ela abordou um aspecto que eu achei interessante, Gerlon, que é enxergar o sofrimento, né, por um ponto de vista diferente, né, enxergar que o sofrimento é transitório. Aí não sei se você recorda aquela passagem que Chico Xavier estava passando por uma dificuldade grande, né, e aí ele fala para Emmanuel que ele gostaria de receber uma mensagem, se possível, de Maria, para aliviar aquele momento muito difícil. E Emmanuel falou que, se possível, né, assim seria. E ele vem com aquela mensagem, né, isso também passa, né. E Chico ficou analisando aquela mensagem curta, né, e realmente viu o quanto é grande, né, porque passa mesmo, né, os sofrimentos eles passam, são transitórios, assim como os momentos às vezes felizes também, né, essa é a condição da nossa existência mesmo, né. Sim, sim. O Sebastião, ele mandou um abraço e também mandou a participação dele, que eu acabei não lendo. Ele diz que o conselho que ele apresenta é a prática da caridade, pois o apóstolo Paulo já dizia, o amor cobre multidões de pecados. Muito bem. E enquanto a Leandra falava, eu me recordei também da importância da fé, né, da gente buscar na oração, porque muitas vezes o ponto de vista com o qual nós enxergamos a situação impacta até mais do que a situação em si no nosso bem-estar. Então, duas pessoas passando pelo mesmo problema, enquanto uma passa mais tranquila, né? Não vou dizer sem sofrimento, né? Tem até a passagem lá de Drummond que diz a dor. Como é que é? O sofrimento a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, a situação material às vezes nos escapa do controle, mas temos sempre algum controle sobre a forma de lidar com isso. E se a gente busca na fé, na conexão com a espiritualidade superior, como disse bem a nossa ouvinte, a Luzia, tudo se torna mais fácil, tudo se torna menos dolorido e o sofrimento é melhor aproveitado, né? Dentro dessa perspectiva cristã, imagina, se a gente chega lá no mundo espiritual e olha para trás e viu que de uma forma ou de outra passou. Mas se a gente se recorda que passou com fé, com gratidão a Deus, com aceitação, é uma coisa. Agora, se a gente lembra, passei pelo sofrimento que eu precisava passar, por uma razão ou outra, às vezes é até expiação das vidas passadas, mas passei sem aceitação, xingando, maldizendo, rebelde contra a lei de Deus, aí dá aquela impressão de que não aproveitou muito bem, né?
Tem um livro do Divaldo Franco, né, que ele, com a do Joana de Ângeles e Divaldo Franco, que aborda bastante essa questão de sofrimento. Ele chama plenitude. E esse sofrimento aí que você estava descrevendo agora, eles falam que é o sofrimento pelo sofrimento. A pessoa sofre porque está sofrendo, parece redundante, mas ela sofre pelo que está acontecendo e, além disso, ela sofre porque está sofrendo. Então, é o mal sofrer mesmo, né? Além da vicissitude, ela sofre porque está sofrendo. Agora, Jana, eu queria fazer uma pergunta para você. Será que nós comentamos, né, durante todo o programa, que o sofrimento realmente vai nos alcançar, que o sofrimento existe, que o sofrimento é uma condição do nosso planeta. Mas será que é possível ser feliz aqui na Terra? É interessante, Leandra, que essa pergunta ela foi feita até mesmo no Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, para o nosso ouvinte que não está muito familiarizado com o Espiritismo, são perguntas que foram feitas aos Espíritos, né? E respondidas através dos médiuns. Então, só para o ouvinte ter uma ideia, mais ou menos, do quanto é rico esse livro, eu vou fazer essa pergunta literalmente, que é a questão 922. A pergunta foi a seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí a resposta é fantástica. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. E hoje temos a alegria de receber aqui no nosso estúdio a nossa querida amiga Mariana, lá do Centro Espírita União, que vem fazer um convite especial para todos nós. Olá, Mariane, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos os programas Semente de Luz. Eu estou aqui a convite do Diego para divulgar o evento Pinga Fogo, que vai acontecer no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, na sexta-feira, 11 de julho, às 7h30. Bom, para quem não sabe, o Pinga Fogo ele foi um programa de entrevistas famoso da TV Tupi. Para quem não sabe, o Pinga Fogo foi um programa de entrevistas famosos da TV Tupi nos anos 70, onde personalidades eram entrevistadas por uma bancada de jornalistas e especialistas. Esse programa ficou muito famoso no meio espírita pela participação do Chico Xavier, que respondeu de várias perguntas como porta-voz dos ensinamentos espíritas, né? Então, nosso objetivo na Casa Centro Espírita União é promover, né, esse pequeno evento histórico aqui em Anápolis, a fim de criar vínculos, né, entre essas gerações, já que é a mocidade da casa que está promovendo, e além de resgatar, né, um marco histórico do Espiritismo, será um momento de troca, inspiração e construção coletiva do conhecimento espírita. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina, sobre o Espiritismo, traga suas dúvidas e vem com a gente na sexta-feira, 11 de julho, às 7h30. Isso aí. Ô, Mariane, qual que é o endereço lá do CEL? É na unidade Frei Eustáquio. Vai ser na unidade Frei Eustáquio, né? Eu tenho aqui, ó, Rua Paz de Almeida, número 290, na unidade Frei Eustáquio. Tem alguma rede social que as pessoas podem entrar para pegar mais informações? Tem sim, tem duas. No Instagram, cel.mestre e no cel.anápolis. É o Instagram da nossa mocidade e do Centro Espírita Cel. Ah, legal. Obrigado, Mariana, pela sua presença aqui com a gente no programa Sementes de Luz. Foi um prazer receber você e a Ana Paula aqui com a gente aqui no estúdio da Rádio Manchester. Obrigado, viu? Obrigada, nós que agradecemos. Tá. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos ter a agenda da semana com a nossa amiga Beth Botosso,
o Evangelho em 1 Minuto com Roger Pires. Não sai daí, hein? A gente volta já já. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta, agora 7 horas e 49 minutos, aqui no programa Sementes de Luz. Chegou mais uma participação aqui do nosso querido amigo Dr. Marcos Paiva. O programa, Beth, estou gostando muito do Semente de Luz. De tudo isso que eu estou ouvindo, que eu tenho estudado, eu lembro do nosso querido Mestre Jesus, que é um espírito puro, que é o governador do nosso querido planeta Terra, que foi nos oferecido por Jesus para ser o nosso guia e modelo. E quando Jesus nos fala que ele não veio para ser servido, ele veio para nos servir. E ele nos ensina que o nosso Pai trabalha todos os dias, e eu também. Obrigado, doutor Marcos, um abraço aí, agradeço a participação do senhor aqui no nosso programa. Também quero mandar um abraço aqui para Elaine, filha da dona Edir, que está participando com a gente. Um abraço para o seu Zilmar, lá do INSEB, o Elcival, a Heloísa Issa, a Soninha, o Laésio da LG Compressores, ao Lar Espírita Francisco de Assis, ao Grupo Espírita Os Caminheiros, a psicóloga Rafaela Dias. Esses são os nossos apoiadores que nos ajudam a colocar o programa no ar. Agora quem chega aqui é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em 1 Minuto. Boa noite, Roger. Boa noite, meus amigos, ouvindo aqui o Sementes de Luz pela Rádio Manchester. Boa noite para você, mais uma vez, obrigado pela possibilidade, pela oportunidade de estar com todos vocês. O assunto de hoje é maravilhoso, bem mal sofrer. Aliás, é tratado esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 18 do capítulo 5, o texto é muito interessante, diz assim, ó: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolação, desde que vos falte coragem. Então, gente, aí é o momento, né, que a gente tem que refletir. Ora, se eu sofro, e todo mundo sofre, mas eu sofro pelas causas que eu próprio me dei, tudo que eu sofro, eu causei. Eu sou herdeiro de mim mesmo. E Deus me dá a oportunidade de estar jornadeando nesse mundo exatamente para eu reparar essas minhas faltas. Por que não eu me empenhar? Por que não? E mais, Deus não nos nega força para que a gente suporte as nossas dores. E de mais a mais, Ele sempre diz que não tem fardos pesados em ombros fracos. Então, aquilo que nós temos sobre os nossos ombros, nós damos conta. E Deus, por misericórdia, ainda nos dá a possibilidade de ter pessoas, de bons anjos nos nossos caminhos, nos ajudando a nos fortalecer. Pensa nisso. Pega a sua cruz e segue Jesus. Vai dar certo, eu não tenho dúvida disso não. Ótima noite para você. Obrigado, Roger, mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. Agora quem chega é a nossa amiga Beth Botosso com a agenda da semana. Olá, Beth. Olá, Diego, meu amigo Diego. Boa noite e uma boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria participar do programa Semente de Luz aqui na Rádio Manchester FM. E essa semana temos os seguintes eventos. Na segunda, dia 7, vai iniciar os estudos temáticos de julho com o tema Família no Centro Espírita e Instituto Caminho da Luz. Isso aí, Beth. O Seical, né, como é conhecido, fica lá na rua José Neto Paranhos, no bairro Jundiaí, e vai começar na segunda-feira, agora, às 7h30 da noite. Também na segunda, dia 7, a Maria Georgina
vai falar o tema Amor de Jesus, no Centro Espírita Allan Kardec. Isso aí, o Centro Espírita Allan Kardec fica na Rua Jaraguá, na quadra 27, lote 2, na Vila Jaiara. Isso é a partir das 7h30 da noite. Ah, Beth, lá tem sopa fraterna, viu? E na quarta, dia 9, venha escutar uma poesia com o senhor Eurico Diniz, no Centro Espírita Maria Dolores. Que fica ali na Rua Albertina de Pina, antiga Casa da Criança. Lá também tem a Casa Amor de Felipe, né? É um ponto de referência ali do lado do condomínio Arcos da Serra. Lá no Maria Dolores, as reuniões é nas quartas-feiras, às 7h30 da noite. Na sexta-feira, dia 11, teremos um pinga-fogo, o primeiro pinga-fogo, com Yasmin Gabriele, Luiz Guilherme e Marco Antônio, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio. A Mariana já fez o convite aqui pra gente, né? Só reforçando então. Nessa sexta-feira, às 7h30 da noite, lá no céu da unidade Frei Eustáquio. Que também tem sopa, viu, Beth? No sábado, dia 12, Luciano Mendes vai falar sobre O que buscais, no Centro Espírita União, unidade Jandaia. Isso, é todo sábado, às 3h30 da tarde. Domingo, dia 13, Luiz Guilherme vai falar de Lei de Sociedade, o progresso moral através da convivência e da solidariedade, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Que fica lá no INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, antigo sanatório, né? E agora chama INSEB. E lá no INSEB tem o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que fica no auditório do INSEB, né? Que fica aí no bairro Boa Vista. Lá é todo domingo, às 19h. Beth, quero te agradecer a sua participação aqui com a gente no Semente de Luz mais uma vez. E eu te espero no próximo domingo, hein? Vamos ver, né, Diego? E para maiores informações, acesse @Espírita Anápolis. Programe-se, convide os amigos e participe. Até a próxima semana, meu amigo Diego, é com você. Obrigado, Beth. Até a próxima semana. O nosso programa vai encaminhando para o fim. E antes, eu deixo aqui uma reflexão, antes de agradecer aqui a presença dos nossos convidados. No silêncio das dores mais profundas, onde as lágrimas parecem não ter fim, Deus nos convida a enxergar além da tristeza, o sofrimento. Segundo o Espiritismo, não é punição, mas caminho de aprendizado, lapidação da alma que busca a luz. Bem sofrer é acolher a prova com fé, paciência e confiança, compreendendo que nada acontece por acaso e que cada lágrima pode ser semente de amor e evolução. É entregar a Deus buscando a resignação e transformando a dor em força, o medo em coragem e a revolta em esperança. Mal sofrer é rebelar-se contra o que não se pode mudar, é culpar o destino e endurecer o coração, é afundar-se na amargura, esquecendo que somos espíritos imortais em constante progresso, que cada experiência difícil é bênção disfarçada, ensinando-nos a ser mais humildes, compassivos e solidários. Jesus nos disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolação que nasce quando entendemos que o sofrimento, quando bem vivido, nos eleva, purifica e aproxima do Pai. Que possamos, diante das dores, escolher sempre o bem sofrer, confiando no amor divino que tudo vê, tudo compreende e tudo ampara. Pois no final de cada tempestade, brilha a luz de um novo amanhecer para aqueles que aprenderam a caminhar com fé. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para que possamos aprender a bem sofrer, transformando nossas dores em degraus de evolução. Agora são 7h58. Eu quero agradecer aqui imensamente a participação do Gerlon, mais esse domingo. Eu que agradeço, Diego, pelo convite, agradeço os ouvintes que nos acompanharam. Obrigado também, Leandra, pela sua participação. Obrigada, Diego. Agradeço pelo convite, agradeço a todos os ouvintes e agradeço também ao Gerlon por esse momento compartilhado. Muito obrigada a todos. Obrigado, Mariana, pela sua participação com a gente. Obrigada, Diego. Boa noite a todos e agradeço pelo espaço. Obrigado.
Quero agradecer também a presença da Ana Paula, da Beth, da Gislane, tá todo mundo aqui no estúdio lotado hoje. Pessoal, quero agradecer de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, que ajuda a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. O programa Semente de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo ao seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo, às 7 horas da noite, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram, @espírita.anápolis. Até domingo que vem. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para sua vida. Música, interatividade. Manchester FM. Na Castanhedo você encontra o melhor dos produtos naturais e das melhores especiarias reunidas do mundo todo. Grãos, castanhas, farinhas, temperos, frutas desidratadas e sabores selecionados com rigor e qualidade. Visite nossa loja no Parque Brasília, Avenida PB1, quadra 43, lote 24, próximo ao Supermercado Floresta, nas duas pistas. E siga no Instagram, @CastanhedoBR. Castanhedo, essência natural, sabor mundial. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Manchester, sempre com você. Você está
está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online, loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Manchester FM. Manchester.